Fica comigo se você quiser fazer uma revisão das regras de divisão. Nesse vídeo eu não vou fazer um passo a passo, tá? Eu vou te mostrar uma sequência de divisões e com essa sequência você vai acabar aprendendo muita coisa, mas só se você já tiver alguma noção da divisão, tá? Então aí 91 dividido por 7, se eu tô dividindo por um algarismo, eu vou ver quem é o meu primeiro algarismo. Se meu primeiro algarismo, no caso aí, né, for ou 7 ou maior que 7, eu começo a minha divisão usando apenas o primeiro algarismo. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. Na hora que você estiver dividindo, dá uma olhada se você está dividindo por um número que tem um algarismo, ou 2 algarismos, ou mesmo 3 ou 4 algarismos, tá? Porque aí você vai ver mais ou menos quando que você começa, né? Como que você começa. Quando é um algarismo, você vai tentar começar sempre pelo primeiro algarismo. Então, aí, por exemplo, você vai ver, você está dividindo por 3, o primeiro algarismo você tem que ver se ele é ou 3 ou maior que 3. Se ele for ou 3 ou maior que 3, você consegue começar a sua divisão usando apenas o primeiro algarismo. As outras regras de divisão, elas vão acontecendo passo a passo. Então, vamos para essa daí, né? A gente vai começar ali com 5. Só que 5 dividido por 5 é 1, né? E 1 vezes 5 é 5. 5 menos 5 é 0. Mas o que acontece? Deu 0 e eu tenho vários outros zeros para dividir. Então, se eu desço os outros zeros, vai dar tudo 0, né? Então, o que eu faço? Eu pego esses zeros e já coloco direto na resposta, tá bom? Bom, aqui, 50.000 dividido por 5, mesma coisa que vai acontecer, né? Eu vou fazer ali o 5 dividido por 5, só que vai dar 0, né? Ali embaixo. E esses zeros eu vou colocar todos na resposta. Então, minha resposta fica 10.000. Aqui, 3 dividido por 2. Bom, 2 vezes 2 é 4. 4 é maior que 3. Então, o 2 está muito grande para colocar na resposta. A gente coloca o 1. Só que o que vai acontecer? Vai sobrar um resto 1. Né? Aí embaixo tem o 1, que é o resto. Para dividir o resto, o que a gente faz? Cria um 0 ao lado do resto e compensa criando uma vírgula na resposta, tá? Sempre deu o resto, a gente faz assim para dividir o resto. Zerou, terminou. Resposta 1,5. Bom, 7 dividido por 2, vamos lá? Mesma coisa, né? A gente vai fazer, se eu pensar, por exemplo, em 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8, 8 é maior que 7, não posso colocar o 4, tenho que colocar o 3, só que vai sobrar 1. Esse 1, como é que eu faço para dividir? Crio um 0, né, ao lado do resto e compenso criando uma vírgula na resposta. Bom, 3,5 é a minha resposta. Agora, 4 dividido por 5, só que 4 é menor que 5. Então, como é que a gente faz aqui para começar? A gente cria um 0 ao lado do 4, só que para compensar esse 0, a gente vai precisar criar na resposta um 0 e uma vírgula. Então, a gente já começa assim. E daí, agora a gente faz normal, né? 40 dividido por 5, o 40 está na tabuada do 5, dá 8. 8 vezes 5, né? Que o próximo passo é a multiplicação. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Zerou, a conta terminou, a resposta é 0,8. Bom, 55 dividido por 4. A gente vai fazendo ali, né, o passo a passo, fazendo um algarismo, né, descendo um algarismo por vez, mas vai sobrar um resto 3. Só que aqui vai acontecer uma coisa diferente, né? A gente vai dividir o resto, só que vocês vão ver que vai sobrar outro resto, olha só. E aí, o que a gente faz com esse outro resto? A gente cria um 0 ao lado dele, só que dessa vez a gente não precisa fazer nada para compensar, porque na resposta a gente já está numa fase depois da vírgula. Então, é só criar o 0 ali e continuar a divisão. Terminou, né? 20 menos 20 vai dar igual a 0, então aí sim termina. Agora, 10 dividido por 3. Bom, o 4 tá muito grande, né? Porque 4 vezes 3 é 12, então a gente põe o 3. Divide o resto da forma como eu já mostrei, só que aí a divisão não vai acabar nunca, porque sempre vai ficar sobrando o resto 1. E como a gente está na resposta, numa fase depois da vírgula, a gente pode sempre ficar criando 0 e continuando a divisão. Então, não vai terminar, é só colocar reticências. Aqui, 215 dividido por 2, vai acontecer uma coisa muito interessante com esse 1. Olha só, na hora que eu desço 1, o que acontece? Vai dar 0,1 ali, e 0,1 é a mesma coisa que 1, e 1 é menor que 2. Então, como é que a gente vai fazer essa parte, né?
Bom, quando eu desço com o algarismo e o número que fica é menor do que o número que eu tenho ali em cima, né? No caso, 1 é menor que 2. Antes de eu descer o próximo, antes de eu descer o 5, eu preciso de criar um 0 ali na resposta. Depois que eu crio o 0 na resposta, aí sim, eu desço o 5 e continuo fazendo a divisão, tá? Então, essa parte é muito importante. Eu vou mostrar mais um exemplo em que isso acontece, para isso ficar bem fixado para vocês, tá bom? Vamos lá, para o próximo exemplo. 83 dividido por 8, ó, vai acontecer a mesma coisa que na conta anterior. Esse 3, né, ficou, quando eu desço o 3, ficou 0,3 e 0,3 é menor que 8. Né? Porque 0,3 é a mesma coisa que 3 e 3 é menor que 8. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de criar um 0 na resposta, né? Porque eu desci com 3, né? Formou 0,3, 0,3 é menor que 8, então eu preciso de criar um 0 na resposta. Só que depois que eu crio esse 0 na resposta, eu não tenho mais nenhum outro algarismo para descer. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, então, que esse 3 agora virou um resto. E aí, a gente vai fazer a divisão normal de um resto. Como que a gente divide um resto? A gente não tem que criar um 0 ao lado do resto para poder fazer a divisão do resto? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um 0 ao lado do 3. Só que para compensar esse 0 que a gente vai criar ao lado do 3, a gente vai criar também uma vírgula na resposta. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Criou a vírgula ali na resposta, vamos fazer a divisão normalmente como a gente tem feito as outras, né? O 30 não está na tabuada do 8, a gente vai pensar quem está próximo. Então, por exemplo, aqui, 4 vezes 8 é 32, então o 4 está muito grande, eu tenho que colocar o 3. Só que na hora que eu coloco o 3, né, dá outro resto, porque 3 vezes 8 é 24, e aí a gente vai acrescentando esse 0 aí, né, porque como a gente tá numa fase depois da vírgula, a gente tem direito de acrescentar esse 0 e continuar a divisão. Aí zerou, a conta terminou. Bom, nesse exemplo a gente tá dividindo por 12, ou seja, eu vou ter que então agora olhar quais são os meus dois primeiros algarismos, para ver se os meus dois primeiros algarismos formam ou o número 12 ou o número que seja maior que 12, para poder começar. E aí a gente vai fazer normalmente, né? Só que aí a gente tem que fazer alguns testes para a gente poder ver certinho, né? Qual o número que a gente coloca sempre multiplicando aí por 12. 83 dividido por 400. Então, 83 é menor que 400. Eu já mostrei, toda vez quando é menor, a gente tem que começar assim, né? A gente cria um 0 ali e 0, na resposta, né? Então, ficou um 0 ao lado do 83 e 0, ali na resposta. Bom, então sobrou o resto 30, vou criar um 0, né, para continuar a minha divisão. Só que na hora que eu crio, né, esse 0, eu tenho o quê? 0,300, e 0,300 é a mesma coisa que 300, e 300 é menor que 400. Então, não dá, né, pra gente fazer assim. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai ter que criar mais um 0. Só que a gente não pode simplesmente criar mais um 0, né? Porque a nossa regrinha é clara, a gente pode criar apenas um 0 de cada vez. Mas para a gente criar o segundo, e nesse caso a gente precisa criar o segundo, a gente vai criar o segundo aí, né? Colocar mais um 0 aí ao lado do 300, mas nós vamos compensar criando um 0 na resposta. E isso é muito importante, tá? Essa é uma regrinha que muita gente esquece. Aí agora eu tenho 3.000, ou seja, eu tenho 3.000 para dividir por 400, é só fazer testes, né? Então, vou fazer o teste ali 7 vezes 400 para ver quanto é, deu 2.800. Faço com 8, deu 3.200, vi que 3.200 é maior que 3.000, coloco 7 e vou seguindo assim na divisão, tá? 0, né? Quando tem a vírgula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas decimais, tá? Ou seja, tem dois algarismos depois da vírgula, vou criar 2 zeros ali, depois eu corto a vírgula, né? E aí, então, eu tenho 83 dividido por 400. Portanto, eu tenho que fazer essa conta, 83 dividido por 400, e a resposta
é o que eu tô buscando. Bom, tudo isso que a gente falou, você encontra passo a passo no mapa da divisão. Aqui a gente fez um tour bem rapidinho. No mapa da divisão você tem todo o passo a passo, todas essas contas que eu mostrei, inclusive, elas estão lá no meu YouTube. E você pode pegar o mapa gratuitamente no meu site.